Queridos irmãos e amigos, mais um encontro para o nosso Evangelho no Lar. Um momento em que nós nos recolhemos alguns minutinhos, permitindo e abrindo os nossos corações e mentes para que os benfeitores amigos se façam presente. É claro que eles estão sempre ao nosso lado, mas no momento em que nós dedicamos breves instantes à reflexão das lições benditas do nosso Mestre Jesus, as lições dos benfeitores espirituais, nós criamos uma atmosfera diferente, uma receptividade maior. Às vezes e muitas vezes os nossos benfeitores amigos estão ao nosso lado, tentando passar aquele conselho, aquela orientação para uma situação que nós precisamos seguir. No entanto, nós nos mantemos blindados a essas orientações, porque estamos tão imersos nas dificuldades, nas dores do dia a dia, que não permitimos essa conexão. Mas quando nós paramos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos colocamos receptivo, essa ligação ela acontece com mais facilidade, com mais intensidade, e nós conseguimos assimilar esses ensinamentos tão benditos. Então iniciemos neste momento, dedicando ali ao canto, a nossa água para fluidificar, que é uma terapia, é um tratamento que nós vamos fazendo continuamente, todas as semanas, porque faz parte deste momento de luz, esse momento de autocura que nós buscamos no Evangelho. Então elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare nesse instante de Evangelho, que nós possamos vibrar e emanar energias positivas para toda a humanidade que sofre, aqueles encarnados ou desencarnados que padecem pelos sofrimentos tão pungentes na alma. Que os benfeitores amigos nos envolva em fluidos benfazejos, que possamos internalizar as lições de hoje, colocando-as em prática no nosso dia a dia. E assim sendo, certo do amparo bendito e amoroso de Deus, de Maria, nossa mãe espiritual, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje. E na nossa reflexão, Joana de Ângeles vem nos apresentar aqui a lição Impulsos e Vontades. Como nós somos impulsivos, voluntariosos, né? Então vamos entender um pouquinho o que a benfeitora vem nos trazer, vem nos orientar. É sempre tão rico esses momentos de ensino, é sempre tão reconfortante quando nós nos reconhecemos nos textos, reconhecemos que falhamos, mas reconhecemos que somos também capazes de vencer as nossas dificuldades. E ela nos indica a lição do Evangelho no capítulo 9, o item 10, que logo nós vamos conferir. E Joana discorre da seguinte forma: o homem é o que programa e acalenta mentalmente. Veja como ela já inicia colocando em nós essa responsabilidade, que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cultivamos. Então o homem é o que programa e acalenta mentalmente. Das inexauríveis fontes do pensamento que filtram as aspirações do espírito encarnado, transformando-as em ideias, promanam as sombras e as luzes que promovem a angústia e a dor, a que todos se entregam. Então tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, tudo que nós programamos para a nossa vida, muito antes nós pensamos, nós mentalizamos. Nós mentalizamos positivamente ou negativamente. Vai depender disso, desse equilíbrio, dessa atmosfera que a gente vai buscar. O homem que vem com o auxílio da tecnologia, modificando a face do planeta que ele é berço e em que habita,
não têm sabido valorizar os mesmos recursos em favor das profundas transformações das paisagens íntimas, que se encontram sombreadas de angústia, quando não assoladas pela desesperação. Então, Joana já vem aqui nos acordar para o homem que está aí, as crianças. Vamos colocar um exemplo das crianças. Que uma criança com 1 ano de idade, ela pega o telefonezinho e vai passando o dedinho, ela mesma escolhe o seu desenho, ela mesma escolhe um jogo. Mas como nós estamos cultivando esse ser? Como nós estamos trabalhando a questão moral dessas crianças? São crianças, então são moldáveis. Vem num momento diferente do nosso planeta, do nosso orbe. Vem no momento em que a tecnologia está aí à frente de todas as coisas. Mas nós não estamos absorvendo essas questões para aplicar nas questões mais íntimas do ser, que é o que de fato nos inscreve para a vida maior, que é o que vai nos qualificar para quando nós deixarmos esse corpo de carne e adentrarmos no mundo espiritual, que é a promessa do Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e que tem nos prometido a vida futura, a vida do espírito imortal. Pergunta-se por que o avanço moral não corresponde ao crescimento intelecto e tecnológico. Inquire-se qual é a razão dos numerosos desequilíbrios que imperam na atualidade. E quando nós falamos de desequilíbrio, nós podemos listar, inclusive, os desequilíbrios de ordem financeira. Porque tanto disparate, né? Porque quando nós vivenciamos agora essa pandemia, nós escutamos tantos dizer que todo mundo está na mesma condição, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo pode estar no mesmo mar, né? Todo mundo está no mesmo mar, mas em barcos diferentes, porque o barco que eu estou na condição de poder ficar em casa não é de repente o barco que o meu irmão vizinho está na necessidade de ter que ir trabalhar, de se submeter ao contágio, às dificuldades. O barco desse vizinho que é de ir trabalhar não é o mesmo barco daquele irmão que está desempregado, padecendo das mais básicas necessidades. Então nós estamos em condições diferentes, em barcos diferentes. Por que tanta diferença? Porque nós não nos permitimos estender a mão a esses irmãos mais necessitados, porque nós nos prendemos tanto nas nossas dores íntimas e somos incapazes de perceber o quão ricos somos diante desse mar tão infinito e tumultuado, né, que a gente vem experimentando. E aí Joana vai continuando. Ninguém que esteja fadado à dor, ninguém que esteja fadado à dor, a uma dor permanente, perpétua. Sofrimento é a opção de quem se rebela contra o dever, preferindo estagiar nos patamares sombrios da ascensão. E aí você pode me questionar, mas Renata, como assim? Então quer dizer que tudo que eu estou passando de dificuldade é porque eu quero? É uma escolha minha? Não é isso que a benfeitora está dizendo. É importante que nós compreendamos que tudo passa, como diz a nossa Maria, Mãe Santíssima, tudo passa. Então, estagiar e passar por momentos de dificuldade faz parte da nossa construção de seres humanos, de estagiários aqui na Terra. Mas fixar na dor é sim uma opção. Manter na dor é uma opção. É claro que às vezes nós estamos tão envolvidos nesse momento, nessas dificuldades, que não damos conta de sair dela sozinho. E é o momento de reconhecer e com humildade pedir ajuda. Nós estamos aqui para apoiar, para amparar uns aos outros. Nós não evoluiremos sozinho.
Nós precisamos que cada um faça a sua transformação individual, mas o mundo a Terra só será um mundo regenerado quando todos os corações estiverem regenerados, vibrando numa única sintonia. Porque enquanto tiver desigualdade, nós estaremos aí buscando este avanço conjunto. Cultivar aspirações superiores e anelá-las com veemência, libertando-se dos condicionamentos transatos e do atavismo, dos instintos primeiros, com largas experiências pela trilha da razão, é dever imediato a benefício da felicidade. Refrear os impulsos grotescos, bloquear tendências tormentosas e sandices mediante os exercícios das disciplinas morais relevantes, constitui metodologia para aplicação imediata e resultado salutar. Nós estamos vivendo aí momentos tão críticos da nossa sociedade e nós presenciamos pessoas religiosas tão vorazes assim de revidar, de brigar, não brigar pelo outro, brigar buscando o melhor para o outro e para si, mas brigar com o outro, e é diferente. Porque nós nos colocamos como cristãos e nos agimos totalmente contrário aos desígnios do Cristo. Nós vestimos aqui esta veste de cristão e muitas vezes somos agressivos, somos intolerantes. E o que é o cristão senão um manso, um humilde, um pacífico, como nós veremos no Evangelho mais adiante? Porque nós nos intitulamos cristãos e diante dessa batuta de dizer eu sou cristão, no mesmo instante eu disse eu sou cristão e não admito tal coisa, e não admito tal comportamento, e não admito tal situação. Nós, enquanto cristãos, nós não podemos admitir em nós essa conduta agressiva e ofensiva. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos compreender que a marcha de cada um leva um tempo diferente. Então eu não posso ser cristão e dizer que não admito, que não aceito. Isso é que não é aceitável, um cristão agir desta maneira. Porque enquanto cristão, nós temos como princípio básico o exemplo do nosso Mestre Jesus. E o Cristo nunca foi de revidar absolutamente nada. E Joana encerra: quando o homem comanda os impulsos, dando direção correta às aspirações, a vida lhe responde em poemas de paz e êxito às tentativas de crescimento. Quando nós nos colocamos de fato como cristãos, quando nós, em vez de revidar, nos pacificamos, porque nós precisamos começar a pacificar nós mesmos, intimamente. Não dá para querer a paz do mundo se dentro de nós existe uma fera raivosa, capaz de tudo e de todas as ações. E nós já vimos como falhamos na Idade Média, quando em nome de uma religião matamos e aniquilamos vidas. Então não é esse o propósito de cristão. Não é isso que nós estamos buscando aqui, neste momento de evolução. E Joana vem nos dar a lição dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, no item a cólera, mas aqui já no item 10. E aí ele, que é uma instrução dos espíritos, né? Segundo a ideia falsíssima de que ele não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Eu não estou dizendo aqui que seja fácil vencer esses impulsos. Eu estou dizendo que não é fácil, mas os espíritos dizem o contrário. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec, muito perspicaz, pergunta:
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec pergunta: é possível que o homem vença esse seu instinto primitivo? Supere os seus defeitos? E os espíritos respondem: sim, frequentemente, e fazendo um esforço insignificante. É duro quando a gente lê isso, porque a gente, diante, né, das nossas dificuldades de ser tolerante, de ser pacífico, de ser brando, quando nós não conseguimos domar esses instintos tão vivos ainda dentro de nós escutamos os benfeitores dizer sim, frequentemente, e por um esforço insignificante. E aí eles arrematam: o que lhes faltam é vontade. Será? E aí a gente busca essa reflexão. Será que nós estamos de fato empenhados em vencer esse monstro que quer nos devorar por dentro? Será que nós estamos na síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Gabriela, será? Reflitamos intimamente sobre isso. Antes de questionar o outro, antes de colocar em prova o comportamento do outro, vamos refletir o nosso. Porque primeiro nós precisamos ser honestos conosco. Não adianta dizer cristão e nos colocar aqui numa posição de total intolerância e truculência para com o outro. Não é esse o propósito de cristão. Não é esse o exemplo que o Cristo nos deixou. Enquanto crucificado na cruz, dizia àqueles seus algozes: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós, diante de uma insatisfação mínima, voluntariosa, nós nos colocamos como vítimas. Nós nos colocamos aí como aquele que precisa defender a honra a qualquer custo. E aí? E aí, cristão? Está sendo cristão? Quando as propagandas políticas vêm provocar em nós que cristão é defender a honra da família, que ser cristão é não aceitar as diferenças, e nós vamos deixando que isso nos absorvam intimamente. Mas nós precisamos repensar o que é ser cristão, para não cair nas armadilhas do mundo da matéria. E aí o Espírito continua. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a ecolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Nasci assim. Em vez de confessar culpado, lançar a culpa ao seu organismo, acusando a Deus desta forma as suas próprias faltas. Porque muitos de nós falam assim: eu sou assim, a culpa é de Deus, foi Ele que me fez assim. Deus nos fez simples e ignorante. Ignorante no sentido de sermos uma página em branco em que nós vamos construindo o que somos. Nós é que vamos escrevendo a nossa própria história. Deus nos permitiu e todos nós somos propensos ao bem. Ninguém que nasceu voltado ao mal. Não. E é da lei de evolução, da lei do progresso. A única virtude que não se modifica é o amor. Todas as outras virtudes, elas vão sendo construídas de acordo com a nossa evolução espiritual, o nosso amadurecimento. Vejamos que nós já tivemos posturas de antes que hoje nós nos envergonhamos de dizer que fomos de tal maneira. Envergonhamos porque nós reconhecemos hoje que aquilo era uma infantilidade da nossa parte. E tomara que estejamos nesta posição de nos envergonharmos daquilo que fizemos, que praticamos. Porque não é nenhum demérito termos esse comportamento agora de olhar para trás e ver que erramos, que desviamos de uma conduta reta. O importante é reconhecer e, a partir de agora, buscar sublimar em nós os sentimentos mais puros, os sentimentos mais plenos, de verdadeiro cristão, de amor àqueles
que ainda estão em marcha, porque todos nós ainda estamos. E estando neste mesmo mar, mas estando em estágios diferentes, avançando, cada um consegue superar as suas más inclinações de forma distinta. Mas o importante é que cada um reconheça aquilo que precisa mudar. Ainda sou muito orgulhosa, então eu vou tentar vencer esse meu orgulho. Eu sou muito vaidosa, vou tentar vencer esta minha vaidade. A vaidade negativa, no sentido de se envaidecer além do necessário, né? Se envaidecer a ponto de colocar à frente de todas as pessoas, de se colocar acima de tudo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Então tudo, veja lá no início da lição de Joana, tudo começa em nós, na nossa mente, e nós vamos moldando, vamos criando, vamos dando vazão, ou vamos cortando. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, a nossa essência, o que nós somos verdadeiramente. A parte física, motora, essa às vezes nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar os nossos sentimentos. Aquilo que vai no nosso íntimo, aquilo que é o que vai moldando o espírito, que é imortal. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pela transformação, verdadeiramente miraculosa, que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. A lei do progresso está para todos. Podemos estar em condições diferentes de cada um poder chegar a essa plenitude em etapas diferentes. Mas fato é que todos nós um dia seremos anjos, mas nós precisamos dar o passo. Nós precisamos buscar esse movimento, fazer esse movimento. Ajuda-te que o céu te ajudará. E para todos nós que estamos aqui com o coração aberto, entregues ao Pai, a sermos moldados na mão desse oleiro, que nós nos permitamos ser essa obra inacabada ainda de Deus, do nosso Mestre Jesus, seguindo seus passos, os seus exemplos, seguindo verdadeiramente, sem hipocrisia, sem falso moralismo. Não, vamos reconhecer as nossas dificuldades, os nossos defeitos e buscar corrigi-lo, sem apontar o erro do outro, sem buscar primeiro a perfeição do irmão. Vamos seguindo, que nós tenhamos agora uma semana que se desdobra em paz. Vamos agradecer. Agradeçamos agora, nesse instante, ao Pai Celestial que nos permite momentos de reflexão como esse, momentos de compreender a nossa pequenez, mas reconhecer que somos seus filhos e, como tal, temos a condição de buscar o nosso reequilíbrio, a nossa plenitude, o nosso crescimento. Agradecemos, Senhor, pela saúde perfeita. Agradecemos e pedimos por aqueles que ainda não estão com a saúde plena. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes visite cada leito, cada irmão nosso que padece das dificuldades e enfermidades do corpo e da alma. E assim sendo, certos desse aconchego espiritual, pedimos a permissão para encerrarmos esse nosso momento de estudo e de reflexão. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos
e até o nosso próximo encontro.